Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria Madalena estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Então, viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados aonde estava posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou: mulher, por que choras? A quem procurais? Pensando que fosse o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não fui para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos que subo para junto do meu Pai e vosso Pai, de meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no 3º dia da 8ª. Nesses dias, desde a vigília, solene vigília pascal, no domingo, ontem, hoje, até o próximo domingo, chamado Domingo da Misericórdia, ou Domingo Inaubis, nós ouviremos os evangelhos que narram a ressurreição de Jesus. Hoje conversava com uma religiosa e dizia para ela: olha, irmã, se nós estivermos precisando de uma overdose de fé católica, né? Se a gente estiver desanimado, abatido, cansado, basta meditar a liturgia da palavra desde a vigília pascal até o próximo domingo. É uma dose cavalar enorme da nossa fé cristã. Não tem como não ouvir estes textos do Evangelho e não ser renovado na fé. A gente até fazendo uma leitura espiritual mais rezada, mais meditada, mais profunda, a isso quero dizer espiritual, nós até imaginamos a cena. Então imagine você indo com Maria Madalena na entrada do túmulo, chorando porque o túmulo está vazio, não sabia aonde estava o corpo do seu Senhor, e ela olha para dentro do túmulo mais uma vez e vê 2 anjos. E eles perguntam para ela: o que você está procurando? Por que você chora? Tiraram o meu Senhor. Olha o carinho, o amor, a delicadeza
a beleza com que e o afeto com que Maria Madalena se dirige a Jesus. Sim, ela buscava apenas o corpo inerte de Jesus para cuidar dele. Claro, ela, como os discípulos, também não sabia, não tinha compreendido, embora eles ouvissem muito Jesus, ainda mais Maria Madalena. Ela ouvia com muita atenção a palavra de Cristo, com muita atenção. Mas ela não esperava, ela não tinha consciência. Como muitos de nós, muitas vezes também, não temos a consciência clara da nossa fé. Aí, enquanto ela está falando com esses dois anjos, Jesus aparece e pergunta para ela: mulher, por que você está chorando? Ela não reconheceu Jesus. Aí está o detalhe, como ela vai reconhecer Jesus? E o texto diz: pensando que fosse o jardineiro que estivesse falando com ela, ela disse: se foste tu que levaste o corpo do meu Senhor, fala onde ele está para que eu vá buscá-lo, para que eu vá cuidar dele. Aqui é que vem então a maravilha deste texto do Evangelho. Jesus fala o nome dela. Sabe quando você, hoje não, porque nós temos os celulares, e você pode ver a pessoa na ligação do celular, né? Hoje a gente não tem mais surpresa. Se você duvida, basta ver a pessoa, você vê que a pessoa está ali, está falando, mostra onde ela está, mostra que arrumou a casa diferente, isso, aquilo. Em qualquer lugar do mundo a gente pode, através da ligação de vídeo, ver as pessoas. Mas há um certo tempo atrás, não. Quando a pessoa falava no telefone, quando a gente conhece a pessoa, não só conhecer por fora, mas quando aquela pessoa, quando a voz dela, quando nós ouvimos a sua voz, ela não chega somente nos ouvidos, ela toca o mais profundo de nós. E foi assim que aconteceu com Maria Madalena, quando Jesus a chamou pelo nome. Aí ela reconheceu, tanto que ela responde: mestre. Jesus falou a Santa Maria Madalena como um amigo fala com outro, como um grande amigo fala com outro. Aliás, ela não reconhecia Jesus só um grande amigo, um grande homem, um grande profeta, mas ela o reconhecia como seu Deus e Senhor. Por isso ela diz: mestre. E Jesus, quando fala o seu nome, imagine que tudo aquilo que ela viveu com Jesus, o encontro que ela teve com Jesus, o resgate que Jesus fez da vida dela, porque o Evangelho de São Lucas diz que de Maria Madalena Jesus expulsou 7 demônios. Então imagine, o número 7 quer dizer uma coisa completa, uma coisa plena. Ou seja, então Maria Madalena, antes de conhecer Jesus, ela tinha uma vida profundamente mergulhada no pecado. Ela tinha 7 demônios. Ou seja, era uma carga, se falamos no início, se nós queremos uma carga de vida cristã intensa, meditemos esses dias a palavra de Deus, também ela tinha uma carga pesadíssima do mal em sua vida. E quando ela encontrou Jesus, o que aconteceu? Ela foi liberta. Jesus deu novo sentido à vida daquela mulher. Novo sentido. Assim como o Senhor faz também em nossas vidas. Ele dá um novo sentido à nossa existência. A gente não precisa deixar de trabalhar, a gente não precisa deixar de ter os amigos que a gente tem, a não ser que seja muito necessário.
Mas a gente, depois que conhece Jesus, passa a olhar o mundo, as coisas e as pessoas com outro olhar, com o olhar da fé, com o olhar da fé pascal, da fé daquele que venceu a morte. E se nós o amamos e cremos nele e vivemos a sua palavra, também seremos ressuscitados com ele. E foi isso que aconteceu na vida de Maria Madalena. Então imagine aquela hora em que os seus ouvidos ouviram aquela voz que era inconfundível. Maria Madalena não precisaria de um celular com ligação de vídeo. Não. Quando ela ouviu a voz de Jesus, aquela voz que aos seus ouvidos eram inconfundíveis. Imagine o que não passou no coração e na memória daquela mulher. O amor que Jesus teve para com ela. Jesus nunca a julgou. Quando muitos a julgavam, quando muitos a criticavam, quando muitos a abandonaram, Jesus a acolheu com amor. Assim como ele faz com cada pessoa. Jesus não é diferente. A forma dele agir pode ser de acordo com as nossas necessidades, porque Jesus sabe quais são as nossas necessidades. E ele vai tocar, como na vida dos discípulos e de Maria Madalena, ele vai tocar nas áreas de nossa vida, nas emoções, nos sentimentos, na nossa inteligência, no nosso intelecto, no nosso ser, no nosso agir, naquilo que precisa ser renovado, mudado, curado, liberto, transformado. É assim que Jesus faz. Foi assim que nosso Senhor agiu com Maria Madalena. Então, eu repito, imagine o que não passou na cabeça dela, a alegria que ela sentiu quando ouviu aquela voz inconfundível. E ela não teve nenhuma dúvida. É o meu Deus, é o meu Senhor. E ela então reconhece: Mestre. Jesus diz para ela: não me toques. Claro, porque imagine a alegria dela. Com certeza ela queria beijar os pés do Senhor, abraçá-lo, adorá-lo. Vá dizer aos meus irmãos. Olha a missão que nosso Senhor dá a Maria Madalena. Por isso o Papa Francisco deu o título para ela, e um título mais do que justo e merecido: a apóstola da ressurreição. Não foi Pedro que testemunhou a ressurreição por primeiro. Ele testemunhou, mas não foi ele que testemunhou por primeiro. Não foi São João, discípulo amado, não foi Mateus, Marcos, Lucas, nenhum dos apóstolos, nem o grande São Paulo, nenhum. Foi uma mulher que Jesus expulsou 7 demônios. Uma mulher que tinha sua vida totalmente transformada por Jesus, pelo Senhor. E Jesus então diz a ela: vá dizer aos meus irmãos. Vai anunciar aos meus irmãos. Vai anunciar. Este é o Evangelho, anunciar que o Cristo está vivo. Então Maria Madalena recebeu do próprio Jesus a missão mais nobre que uma mulher pode receber. Às vezes nós ouvimos que as mulheres deveriam ser padres, sacerdotes, sacerdotisas. Nós temos, pela graça de Deus, muitas catequistas, muitas ministras da Eucaristia, muitas ministras nas comunidades que necessitam, muitas ministras da palavra, muitas zeladoras do apostolado da oração, muitas legionárias da Legião de Maria, muitas mulheres
que carregam a sua família nas costas com o bom testemunho da fé. Muitas mulheres que coordenam igrejas de todo tipo, tamanho e variedade. Mas Jesus deu a Santa Maria Madalena e renova hoje, pela força desse evangelho, a você, mulher, a maior missão que você pode ter: anunciar que Jesus está vivo, anunciar que o Senhor vive e reina no coração de muitas pessoas que precisam ouvir esta palavra, que estão empedernidas, que estão com o coração endurecido, como nós dizemos, estão com cardiosclerose, com o coração duro. Por isso, de modo especial, as mulheres que têm muito mais sensibilidade que os homens. Hoje Jesus diz também a você, mulher: vá anunciar aos meus irmãos. E Maria Madalena foi. E ela chegou e disse para todos, e disse para Pedro, com toda a alegria que ela tinha no coração: eu vi o Senhor. E contou tudo o que Jesus tinha dito. Isso é anunciar o Evangelho, é dizer para todas as pessoas aquilo que nós vimos, ouvimos, aquilo que nós cremos. Isso é a fé testemunhada, proclamar, anunciar o Evangelho, que consiste em falar, proclamar aquilo que se viu, ouviu e experimentou. Maria Madalena viu o Senhor, mas primeiro ela ouviu. E como é que nós ouvimos o Senhor? Na palavra. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deve ocupar na nossa vida, com a Eucaristia, um lugar central. Nunca será um bom cristão aquele que não medita diariamente a palavra de Deus. Nunca será um bom cristão quem não medita diariamente a palavra de Deus. Repito, nunca será um bom cristão quem não medita diariamente a palavra de Deus, quem não é íntimo da palavra de Deus. Aliás, esta palavra, esta ideia não é minha, é do grande doutor da igreja, São Jerônimo, celebrado no dia 30 de setembro. Quem não conhece a palavra, não conhece o Senhor. Ele diz textualmente: quem ignora a palavra, quem não conhece, ignorar é não conhecer, quem ignora a palavra, ignora aquele que a proclamou, aquele que a disse. Porque a palavra não é um conjunto de letras, a palavra é o próprio Senhor Jesus ressuscitado. Ele é o Verbo eterno de Deus. Portanto, quem ignora a palavra, ignora Jesus. Nós podemos e devemos passar horas adorando Jesus na Santíssima Eucaristia. Podemos e devemos, ainda mais aqui, num santuário eucarístico. Mas nunca poderemos dissociar, separar a palavra da Eucaristia. Até porque, e eu termino com esta palavra, certa vez perguntaram a Santo Agostinho, o grande doutor da igreja, Santo Agostinho: Agostinho, aonde está mais presente Jesus? Na palavra, no Evangelho ou na Eucaristia? Qual é a resposta de Santo Agostinho? Que deve ser a resposta que todos nós devemos ter clareza, consciência, viver e proclamar essa resposta. Ele está igualmente presente na palavra como na Eucaristia, igualmente. Por isso que na hora do Evangelho nós ficamos em pé. É por causa disso, porque a palavra de Cristo é o Cristo vivo e ressuscitado quem vai falar conosco. Por isso, Jesus está igualmente, tanto na palavra como na Eucaristia. Somente a forma que é diferente. A palavra eu ouço, leio, sobretudo ouço.
A Eucaristia, eu vejo, eu toco, eu sinto, eu manduco, eu mastigo a Eucaristia. Jesus falou: tomai e comei. Então nós vemos Jesus na Eucaristia, nós tocamos Jesus, nós sentimos Jesus em nosso corpo, em nossa alma. Mas a palavra que nós ouvimos também, ela quer repousar como a Eucaristia em nosso coração. Por isso, ensina a Santa Igreja, em toda a Santa Missa nós comungamos pelo menos uma vez, em toda a Santa Missa. Quando ouvimos o Evangelho. É a primeira comunhão que nós fazemos na missa. E qual é a segunda comunhão? A comunhão eucarística. A comunhão eucarística. E aqueles que por algum motivo não podem receber a Eucaristia, façam em relação a Jesus Eucarístico a sua comunhão espiritual. Mas não se esqueçam e não negligenciem que Jesus primeiro é recebido na palavra. E ainda tem a terceira forma de comungar. São 3 formas que nós podemos e devemos comungar na Santa Missa: a palavra, a Eucaristia e a comunhão fraterna. Quer dizer, dividindo os nossos bens com os irmãos, fazendo fraternidade, fazendo comunhão. Quando eu perdoo alguém que me ofendeu, eu estou comungando com ele. Quando eu falo bom dia e ofereço os meus préstimos, o meu auxílio para alguma coisa, olha, em que posso te ajudar, em que posso te servir? Eu estou vendo que você está chorando, alguém da sua família faleceu, eu posso rezar por você? Quando rezamos por alguém, estamos fazendo a terceira forma de comunhão, que é a comunhão dos corações. Nós não só devemos comungar da Eucaristia, não, senão fica uma comunhão incompleta. Nós recebemos Jesus na Eucaristia, mas Ele quer ser recebido na palavra e na comunhão dos irmãos. Senão a Eucaristia fica incompleta. Não vale de nada comungar muitas e muitas vezes somente da Eucaristia. Não. Nós devemos comungar da Eucaristia. São Paulo VI diz que na Eucaristia Jesus está presente por antonomasia. Quer dizer, é uma presença estupenda, magnífica. Só Jesus, só Deus, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez alimento para nós. Isso é a presença por antonomasia. E nós o podemos receber em nossa alma, em nosso corpo, comungá-lo. Ninguém nunca fez isso e nunca vai fazer por nós. Jesus sim, Ele é Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes da nossa Rádio Sintonia do Vale 98,9, convido a cada um de vocês a que diariamente meditem a palavra de Deus, meditem, e até, se for oportuno, imaginem as cenas que o Evangelho nos oferece. Aí nós vamos partir para aquele quarto passo do que ensina um método de oração muito antigo na igreja, a Lécio Divina, que consiste na leitura, meditação, oração e o quarto passo, a contemplação. Nós abrimos o coração para contemplar e nós podemos e devemos dizer, como disse Santa Maria Madalena no final do Evangelho: eu vi o Senhor. Amém.